Então, tá bom. Então, o que eu escolhi falar rapidamente aqui para vocês é a respeito de um tema que eu venho me dedicando, né, a estudar, a escrever, né, nesses últimos, talvez, 10 anos, que é um pouquinho da sociologia. E dentro dessa área, eu gostaria de destacar um autor aqui, que talvez muitos de vocês já tenham lido, já conheçam, que é o Pierre Bourdieu. Então, a ideia é falar rapidamente alguns conceitos de como que a neurociência poderia ser interpretada na visão do Pierre Bourdieu. Então, fazendo uma pequena introdução, né, a essa forma de se enxergar a ciência, e mais particularmente a neurociência, dentro de uma visão um pouco diferente daquela que nós temos normalmente. Antes de começar, eu só vou fazer o destaque aqui para os meus contatos, né? Tem o site do laboratório, tem o canal no YouTube, né, que já foi mencionado, e um perfil aqui no Twitter, caso vocês tenham interesse em dar uma olhada ali nas minhas postagens. O Bourdieu, ele foi um sociólogo francês, né, falecido em 2002, e ele nasceu, né, no sudoeste da França, né, em Berne, em 1930, e ele se mudou para Paris, né, no início dos anos 50, e ele sempre foi um indivíduo visto, pelo menos ao olhar, aos olhos dele, visto, né, pela comunidade parisiense como um caipira, né, como alguém que falava um sotaque típico da região dele. Portanto, isso trouxe uma série de implicações na forma como ele começou a enxergar a sociedade francesa. E isso, obviamente, motivou ele para cursar filosofia, né, em 1954, né, em Paris. Em seguida, ele teve que fazer o serviço militar dele obrigatório, e ele foi para a Argélia. E nesse período ele se tornou, né, logo em seguida, professor assistente da Universidade de Argel, né, ficando lá até 1960. Depois ele volta para a França, né, e se torna professor na Universidade de Lille, e fica até 1980 naquela instituição. Em 81 ele assume, né, a cadeira de Sociologia, que seria o ápice, né, da sua carreira, no Collège de France, que a instituição mais consagrada, né, que pertence às cadeiras mais importantes, onde os cientistas mais prestigiados da França já sentaram, já ocuparam esses postos, né? Ao longo da produção acadêmica dele, eu destaco aqui 2 livros, né, que, se vocês tiverem interesse em fazer uma leitura para entenderem um pouco mais o pensamento dele, são livros que eu deixo como sugestão. Um deles é o Homo Academicus, né, publicado em 1984, e outro, Meditações Pascalianas, né, publicado já no final da vida dele, em 1998. Né, os dois, né, aqui, um editado pela editora da UFSC, e outro pela Bertrand, né, que tem vários livros dele também publicados. Esses 2 livros, eles servem de base para uma análise muito interessante do campo acadêmico, né, que é o campo ao qual todos nós estamos inseridos, né, fazemos parte. E a partir dessa análise, né, desse olhar sociológico que ele estabelece, ele define 3 conceitos importantes e que vale a pena a gente mencionar aqui para vocês. O primeiro conceito, obviamente, é o conceito de campo, né, o campo social, que no caso aqui é o campo científico, o campo acadêmico, né, que nós vamos olhar com mais detalhes. Esse conceito de campo, então, ele define um espaço comum de concorrência entre esses agentes sociais que nele orbitam, ou seja, os pesquisadores, propriamente. Percebam que essa palavra concorrência já
indica um embate, né, uma disputa, uma competição por posições dentro desse campo. Então, o campo, como uma definição de um locus social, ele é um ambiente de disputa propriamente, né, de enfrentamento, de competição. Então, isso é importante a gente ter em mente. O outro conceito é o conceito de hábitos, e ele está relacionado com um conjunto de repertórios cognitivos que garantem o mesmo padrão comportamental, ou seja, uma certa similaridade entre as formas, né, de se agir e de se reagir frente às situações que são apresentadas no campo, e com um enorme potencial reforçador. Então, isso significa que, quando nós desempenhamos, manifestamos esse repertório comportamental e que é aprendido e que é reforçado pelas experiências, isso consolida ainda mais todas essas valências, todas essas forças que permitem a construção desse campo. E o terceiro conceito que eu menciono aqui para vocês é o conceito de ilúsio. Esse talvez seja o conceito um pouco mais escapadiço dos três aqui apresentados. Ou seja, ele diz respeito a um valor intrínseco dos troféus do campo. Então, ele é um pouco mais abstrato na sua compreensão, mas facilmente a gente percebe que quando nós, por exemplo, publicamos um artigo numa determinada revista, nós identificamos o valor daquela publicação, ou seja, daquela conquista, daquele troféu. E isso é uma representação desse conceito sociológico de ilúsio. Por exemplo, acabamos de ver a apresentação, né, do currículo da professora Mônica, e todas essas vitórias e conquistas que estão ali abundantemente apresentadas são troféus que ela colhe no campo em função da sua atuação vitoriosa. Então, isso confere a ela uma característica de capital científico. Então, todos nós, uma vez dentro desse campo social, possuímos algum nível de capital científico. Aqueles que estão começando, por exemplo, na iniciação científica ou no mestrado, evidentemente terão menos capital, justamente por essa questão do fator tempo. Ainda não conseguiram, né, amealhar um capital, né, acumular um capital acadêmico, um capital científico, porque ainda não publicaram, ainda não orientaram alunos, mas a partir do momento que esses títulos, né, de mestre, de doutor, vão chegando, a partir do momento que você se torna orientador e se torna alguém que orientou mestrados, doutorados, pós-doutorados, então esse capital ele vai se acumulando. E o reflexo disso, por exemplo, do ponto de vista mais material, fica fácil quando você, por exemplo, abre o Lattes de uma pessoa, né, de um pesquisador, e vê ali a quantidade de produção, as diferentes formas de produção, ou seja, o quanto que ela está espraiada produzindo, por exemplo, artigos científicos, livros, capítulos de livros, orientando alunos de iniciação científica, escrevendo para jornais, dando entrevistas. Então, isso é uma demonstração material da acumulação desse capital científico. Então, vejo que a neurociência, como um campo social, tem nos seus agentes, né, que compõem o campo, os neurocientistas, né? Então, nós nos classificamos, por assim dizer, dessa maneira dentro desse campo que a gente está apresentando aqui para vocês. E como vocês já entenderam, nós temos diferentes níveis de capital científico nesses agentes que estão distribuídos no campo. Portanto, se há essa desigualdade de distribuição de capital científico, nós podemos estabelecer que há indivíduos, há agentes sociais do campo que são os dominantes, que, portanto, têm uma grande abundância de concentração de capital,
E há indivíduos que são os dominados, portanto, tem uma escassez de capital científico. Então, essa diferença de concentração de capital científico, em certa medida, mostra, inclusive, né, uma herança marxista do pensamento do Bourdieu. E isso, de fato, é verdade. Então, Bourdieu ele é considerado um dos herdeiros legítimos desse pensamento sociológico que inicia tanto com Augusto Comte, que inicia com Durkheim e também com Marx. Nesse caso específico dessa herança marxista, em que se tem o capital agora econômico como sendo, né, um valor a ser distribuído entre classes sociais, se a gente transpor para o raciocínio de Bourdieu, ele, em certa medida, é muito semelhante, ele tem um paralelo muito claro. Só que, em vez de a gente ter classes sociais, né, em vez de nós termos os trabalhadores, né, e os burgueses, ao invés de nós termos, né, essas castas sociais, nós temos, de fato, indivíduos dentro de campos sociais com distribuições desiguais de capital. E uma vez que nós temos esse cenário, né, do campo científico apresentado, a gente precisa entender que há uma estabilidade nessa dominação. Ou seja, esses indivíduos considerados dominantes, por concentrarem mais capital científico, eles conseguem manter uma incrível estabilidade na sua dominação. Então, se vocês não estão conseguindo enxergar isso claramente do ponto de vista científico, percebam que nós citamos, por exemplo, o professor Sérgio Tufik, que de fato é o pesquisador mais produtivo, mais proeminente na área, né, de sono no mundo, mas se a gente olhar 10 anos para trás, ele já era. Se a gente olhar 20 anos para trás, ele já ocupava também essa posição. Assim como tantos outros, né? A gente pode pensar no Emmanuel Mignot, no Guilherme Minot, enfim, tantos outros pesquisadores que ocupavam essas posições de dominação há 20, 30 anos atrás e que continuam ocupando. Se não eles pessoalmente, né, por talvez estarem aposentados ou em outras atividades, mas os grupos aos quais eles formaram mantêm essa estabilidade de dominação. Então percebam que nós temos uma grande abundância de capital científico na mão desses poucos dominantes, e isso é medido, né, pelo número de publicações, pela qualidade das publicações, pelo volume de financiamento que eles conseguem captar, pelo nível, né, e qualidade da infraestrutura construída por esses dominantes e, obviamente, pelo número de alunos que eles orientam, né? E, é claro, quanto mais alunos orientados, maior a chance de você ter alunos de grande qualidade e, portanto, de manter esse circuito de consagração numa alça aqui que vai reverberar, fazendo um feedback positivo, né? Ou seja, aqui usando uma analogia bem fisiológica, né, dentro desse conceito sociológico, e nós temos aqui um circuito de consagração que é retroalimentado dessa forma. Então, isso explica, segundo esse pensamento de Bourdieu, a estabilidade dessa manutenção de dominação. Vejam que nós temos instrumentos que são facilmente identificáveis como instrumentos de dominação, como, por exemplo, publicar na Santíssima Trindade. Então, pensem que publicar na Nature, na Science ou na Cell, obviamente, todos nós sabemos, não é tarefa fácil. Muitas vezes a gente passa a nossa carreira inteira, talvez fazendo algumas tentativas de submissão, né, muito esporádicas, para uma dessas revistas e certamente com rejeições ali sumárias, né, acachapantes. Então,
publicar numa dessas revistas, por exemplo, é um instrumento de dominação que é inequívoco dentro do campo. E isso, por exemplo, é uma das identificações do valor do troféu, ou seja, do ilúzio. Todos nós sabemos isso desde que iniciamos, né, a iniciação científica. Então, isso já é introjetado, já é inculcado em todos nós, pesquisadores, o reconhecimento desses instrumentos de dominação do campo. Então, esse ilúzio, ele nos é ensinado muito rapidamente no início da carreira acadêmica. Mas é claro que outros instrumentos são muito eficientes para fazer essa manutenção da dominação e, às vezes, menos perceptíveis por todos nós. Por exemplo, para citar alguns, né, o índice H, né, que é um instrumento interessante ali criado mais recentemente, né, por físicos para tentar medir o impacto, né, dos pesquisadores na comunidade científica, né, para ir além do fator de impacto que mede a importância da revista, mas agora para a gente ver a importância mais isoladamente, né, mais personificada do pesquisador. Mas há outras questões, há outros instrumentos, como, por exemplo, a supervalorização da inovação. E eu pus entre aspas aqui justamente porque há alguns conceitos muito claros, né, já de origem iluminista. Por exemplo, o próprio Descartes já falava que a ciência por si só ela já é inovadora, ela não precisa visar a produção, por exemplo, de um produto com potencial comercial ou com potencial para produzir uma patente. Então, esse conceito de inovação ele também é disputado hoje em dia não só por cientistas, mas por outros indivíduos que, em certa medida, influenciam o campo científico, mas que são os detentores do capital. Ou seja, é o dito setor produtivo, ou seja, quem controla empresas ou grandes conglomerados que mantêm recursos que vão aportar, por exemplo, para o NIH, aportar para as agências que vão financiar a grande ciência mundial. Outros elementos, talvez mais aqui típicos do nosso país, mas que também denotam essa dominação, são as bolsas produtividade, né, do CNPq. Então, quem é bolsista 2, quem é bolsista 1, subindo nessa escala, indo de D até A, ou seja, isso também é uma indicação dessa dominação e é facilmente perceptível por todos nós. É claro que o próprio conceito de meritocracia ele está muito embutido nesse nosso ato de fazer a ciência, né? Principalmente quando a gente pensa na avaliação por pares, seja na submissão de um projeto ou de um artigo. Nós, em certa medida, temos uma tendência a confiar cegamente na justiça desse tipo de avaliação, mas certamente é um viés importantíssimo aqui relacionado com essa questão de dominação, senão nós não buscaríamos, por exemplo, parcerias, né, colaborações internacionais para talvez aumentar as nossas chances de publicação em revistas importantes com a presença de estrangeiros ali enfileirados na lista de autores. Então, se isso não indica uma tendência a gente colocar em xeque essa questão da meritocracia, então eu acho que a gente precisa rever um pouco essa nossa percepção. E um outro ponto que também merece uma menção aqui são essas revistas Open Access, né, que cada vez mais se alastram, né, pelas editoras e que cada vez restringem a nossa margem de publicações, né, de submissões, justamente porque nem todas as universidades ou instituições têm condições de pagar essas taxas exorbitantes, né? Recentemente a gente publicou numa revista e essa revista cobrou algo que
convertido para reais, daria próximo a 15 mil reais. É claro que o meu colaborador internacional é que pagou, mas se dependesse do meu financiamento, do meu laboratório, não teria sido possível publicar esse artigo naquela revista. Então, vejam, dentro do campo científico, nós temos todas esses fatores que produzem esse ilúzio, ou seja, o reconhecimento do valor desse circuito de consagração. E nós temos também o hábitos que é perpetrado, que é inculcado durante a nossa formação acadêmica, e esse hábitos, então, permite o reforço para essa manutenção das condições de estabilidade do campo. Então, vocês devem estar percebendo que fazer uma virada de mesa em que aqueles indivíduos que são os dominantes se tornem dominados, ou seja, fazer com que os dominados consigam ganhar capital a ponto de se tornarem dominantes também, é uma virada de mesa quase impossível, porque todo esse mecanismo de manutenção dessas condições do campo social, né, científico no caso, todos esses mecanismos eles são garantidores dessa condição de manter a estabilidade do campo. Ou seja, o Bourdieu coloca essa frase que para mim é muito emblemática, que a sociologia investiga as mudanças nos campos sociais, mas ele é o sociólogo das permanências. Então, entender as permanências parece ser talvez até mais importante, né, boa medida, que entender só essas mudanças do campo, porque as permanências, elas talvez sejam mais perversas, elas talvez impeçam que outros indivíduos consigam atingir patamares que potencialmente talvez tivessem, mas certamente as condições do campo não permitirão.